Graça e paz, igreja. Boa tarde a todos. Vamos mais uma vez meditar na santa palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês em Atos, capítulo 9. Eu vou iniciar só lendo o primeiro verso, do primeiro verso até o 9, e vamos falar algumas coisas alguns ensinamentos que nós podemos tirar daqui, né? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante e entre na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela tua palavra revelada, pelas conversões a qual o Senhor tem feito no decorrer do tempo, Pai amado, corações a qual o Senhor tem mudado, Pai amado. Hoje nós vamos falar de uma conversão que aos nossos olhos seria humanamente impossível, Pai, mas que para Ti, Pai, nada é impossível, Pai. Pai, o Senhor tem o controle de todas as coisas na sua mão, Pai. A sua vontade, ela é soberana, Pai. Quando o Senhor nos alcança, Pai amado, porque nós somos alcançados pelo Senhor, o Senhor muda a nossa vida. E é disso que nós vamos falar hoje, do perseguidor que se tornou perseguido. Muito obrigado por tudo. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. É interessante que quando nós começamos a ter esse texto, nós podemos voltar lá ao capítulo 7, lá no verso 60, diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. Com esta palavra adormeceu, e Saulo consentia em sua morte. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Estevão, que foi apedrejado. Saulo estava naquele momento, e é interessante que nós terminamos o capítulo 7, iniciamos o capítulo 8 com a perseguição da igreja, a primeira perseguição da igreja. E quem era o maior perseguidor da igreja? Saulo, né? E é interessante que esse homem, ele perseguia a igreja em nome da religião, ele perseguia a igreja em nome do tudo que ele achava certo. E quando ele tem um encontro com Jesus, nesse texto que a gente lê aqui no verso 4, ele cai em terra. Aqui não diz que se ele cai do cavalo, não cai, mas geralmente algumas pessoas já falam, mas ele cai e diz assim: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A gente começa a refletir aqui do perseguidor, quando ele tem um encontro com Jesus, e ele já diretamente ele responde no 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A autoridade de Paulo, a arrogância, a perseguição, o consentimento, e o que eu queria tirar desses 3 primeiros versos aqui é que muitas das vezes nós olhamos para os nossos vizinhos, nós olhamos para as pessoas que nós, no nosso coração, a gente acha que não vai ser converso pelo Senhor, pelas atitudes. Saulo era um homem que, aos nossos olhos, como eu já falei,
Se eu fosse ter um encontro com ele hoje, se eu visse ele hoje, a forma que eu leio da perseguição, da permissão da morte de Estevão, da alegria, aqui diz que ele respirava ameaça, ameaça contra o povo de Deus, contra os do caminho, que era chamado os crentes da época, contra os santos, que era chamado os crentes da época. É interessante a gente pensar que ele vai e pede carta para que entre a sinagoga, persiga o povo de Deus, retire o povo de Deus, retorne para Jerusalém com o povo para que o povo seja morto. Ao olhar hoje ao nosso redor, quando nós olhamos as pessoas, quando eu falo assim, eu falo no contexto do macro, geralmente o povo de Deus ele tem que pedir ao Senhor uma visão mais ampla, uma visão mais cristocêntrica, uma visão ao qual nós olhamos com a ótica de Cristo. A conversão ela tem que ser olhada com a ótica de Cristo, porque quando nós vimos um homem desse aqui, muitas das vezes nós vamos responder como Ananias, que está lá no verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Ananias estava pronto, porque a resposta dele é de pronto. Eis-me aqui, Senhor. É a minha e a tua resposta que tem que ser dada ao Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E o viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, verso 3. Muito interessante isso para mim e para você. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Nosso coração é assim. Mas é interessante que Ananias, ele não era um apóstolo, Ananias era uma figura aqui que talvez nós não vamos achar ele em outro lugar. Ananias, ele foi escolhido como servo do Senhor. Ananias é uma pessoa simples, sabe, em meio a vários apóstolos que poderiam ser chamados, o Senhor chama quem? Anania, um servo. Ananias, um servo do Senhor. Primeiro eu queria frisar isso com você. Você é chamada de servo e servo do Senhor. A tua resposta para o Senhor tem que ser, eis-me aqui. Claro que a gente entende que Ananias, ele ficou com medo. Quando ele soube a quem ele iria orar, para quem ele iria estar e quem estava orando. É interessante que aqui o Senhor fala que Saulo, ele está orando, cego. E a outra coisa interessante, eu não vou sair do contexto de Ananias, vou voltar em Ananias, na pergunta de Ananias, porque a pergunta de Ananias é sempre a pergunta que eu e você fazemos. Tantos males esse homem tem feito ao povo de Deus. Amado, entenda que os males que têm sido feitos ao povo de Deus, ele vai ser corrigido pelo próprio Senhor. O Senhor vai pegar essas pessoas que aos nossos olhos têm feito males ao povo, através da corrupção, através do seu modo de vida, através dos seus males, seja ele qual você tem pensado nesse momento, e é ao Senhor que vai converter essas pessoas. E é interessante que no verso 16 ele fala para Ananias, pois lhe mostrarei quanto lhe é importante sofrer pelo meu nome. O Senhor, ele chama, resgata aquele ao qual ele quer. Nós, como homem e mulheres do Senhor, como servo, separado do Senhor, nós temos que aprender a pedir ao Senhor essa visão. A visão de olhar para as pessoas com uma visão cristocêntrica. O quê? Cristo no centro da nossa visão, Cristo no centro da nossa vontade, Cristo no centro da nossa missão, e a nossa missão é difundir o Evangelho de Cristo, é falar do amor de Cristo. E o melhor exemplo de conversão, quantas pessoas esse homem matou, quantas pessoas esse homem trucidou em nome da religião. E o Senhor pega esse homem, transforma esse homem estava com carta para chegar nas sinagogas, ser obedecido pelo Sinédrio, e esse homem, ele
ter um encontro com Cristo. O coração desse homem é mudado. O Senhor deixa ele 3 dias cego, e na sua cegueira ele vê claramente a sua, como eu vou dizer, em sua cegueira ele vê claramente, aberto os olhos dele para a visão espiritual do Senhor. Em sua cegueira ele vê o quanto ele estava errado. E é interessante que um homem sem Deus, ele respira ameaça de morte para os outros. Um homem sem Deus, ele pensa em males para os outros. Um homem sem Deus, ele procura cartas, coisas para acusar, para perseguir. Um homem sem Deus, ele busca até dentro da própria Constituição, própria legislação, coisas para fazer males a outras pessoas. Mas o homem, quando tem um encontro com Deus, ele responde: quem és tu, Senhor? É a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Jesus ele fala a quem tu persegues, ele não está falando Saulo, tu está perseguindo a mim, não. Tu está perseguindo meus santos, aqueles ao qual separei para difundir o evangelho. Entende que a perseguição que você está sofrendo, que é o teu advogado, é Jesus. É Jesus que te defende. Para de querer se autodefender, para de querer debater. Aprenda mais a orar, porque quando esse homem ele encontra com Jesus, esse homem ora. Ananias, mesmo em meio ao seu medo, ele obedece. Nós temos que aprender que o princípio da intimidade com Deus é orar, ler a palavra, buscar a face do Senhor, orar ao Senhor. E quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente busca a palavra, a gente se torna o quê? Obediente, porque Ananias, mesmo com medo, porque aqui diz que Ananias estava com medo, porque ele ressalta os males que Saulo tem feito ao seu povo, mas Ananias foi lá orar. Mas no verso 15 diz assim, 14, 15, 13... Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amados, muitas das vezes nós olhamos para a pessoa e não sabemos o futuro daquela pessoa. Quem vai se tornar aquela pessoa? Talvez isso já aconteceu com alguém que você conheça. E dentro dessa reflexão que eu estou dividindo com vocês, eu queria que vocês entendessem que o Senhor ele nos ensina aqui claramente alguns princípios. O primeiro princípio, a conversão é dele. Nós sabemos disso. Segundo princípio, é ele que escolhe, separa e regenera as pessoas. É ele que separa o povo. Não importa a autoridade que essa pessoa tenha, não importa quantos males essa pessoa já fez, mas quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, essa pessoa é totalmente transformada. Totalmente, o rumo dela, o norte dela muda completamente. A direção dela muda e ela começa a caminhar em direção à cruz de Cristo. Entenda isso, irmão. Quando você se deparar com pessoas, sabe, que te ofende, que te humilha, que pisa em você, entenda que o seu advogado é Jesus. Entenda que o seu defensor é Jesus. Pede ao Senhor para cada dia mais exalar em você o bom perfume de Cristo, para que cada dia mais você possa exercer o fruto do Espírito, sabe? Para exercer em você, para que o Senhor possa perseverar em você, para que você possa perseverar na caminhada do Senhor. Outro ponto aqui interessante, que eu já falei, mas quero ressaltar de novo. Quem era Ananias? A palavra de Deus diz lá no verso 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, seja discípulo do Senhor. Em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba,
aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés, porque é o Senhor que te leva. Mas quando o Senhor te levar, seja discípulo, seja servo do Senhor, exalte o nome do Senhor, seja obediente, Senhor, porque quando a gente é obediente ao Senhor, e é interessante que um homem sem Deus, ele pede permissão aos homens para cumprir o quê? As suas ameaças. A palavra de Deus diz que Saulo, ele pediu carta, dirigiu ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o que? Prendesse. É interessante que Damasco ficava distante de Jerusalém cerca de 200 e poucos quilômetros, 225 quilômetros aproximadamente. A gente, quando quer perseguir alguém, ou a perseguição, ela vai distante. Talvez a nossa perseguição ela chegue mais distante do que o nosso amor para as pessoas. Talvez a nossa vontade de fazer mal caminhe muito mais longe do que a nossa vontade de fazer bem. Mas você, como servo, como serva do Senhor, como um homem chamado para ser, sabe, pregador do Evangelho, pregador das boas novas, sabe, faz parte do reino. Pense mais no como você tem agido, como é e como tem sido as suas atitudes. Tem hora que é muito difícil calar. Tem hora que o nosso ego, o nosso eu quer responder, mas o nosso eu tem que ser o eu de Cristo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava dando um conselho a uma pessoa e falei para essa pessoa que quando a gente se torna pastor, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o nosso eu não é mais nosso eu, é o eu de Cristo. A nossa vontade não é mais nossa vontade, é a vontade de Cristo. O nosso querer não é mais o nosso querer, é o querer de Cristo. Então o nosso falar não tem mais de ser o nosso falar, eu acho, mas o que a palavra de Deus responde dentro daquele assunto. Nós temos que aprender e tem hora que a gente tem que ficar calado, orar, fechar os olhos e pedir ao Senhor, Senhor, me capacita para passar por essa barreira, porque há muitas barreiras, porque parece que a gente não tem medo, parece que a gente não tem vontade, parece que a gente não pode ser humilhado, porque você é servo do Senhor, posso falar o que pensar, que você tem que ouvir. E muitas das vezes a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me capacita para que eu possa ouvir e não envergonhar o teu nome. Para que eu possa ouvir. Porque quando eu olho a história de Paulo e vejo que esse homem depois, após a conversão, esse homem pregou, plantou igreja, que esse homem fez várias coisas, eu vejo ali a mão de Deus, um homem totalmente depravado, um homem totalmente afastado do Senhor, um homem morto, um homem ao qual tem um encontro com Deus ao ponto de falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele olha, sabe, para o povo e fala, se eu pudesse, eu me tornaria anátema para que vocês fossem salvos. Esse homem ele consegue enxergar o amor de Cristo e ele consegue enxergar e escrever, ao ponto de escrever 13 cartas no Novo Testamento. E às vezes nós ficamos presos à nossa vaidade, presos ao nosso eu, preso o eu acho, e a pergunta é, o que Cristo acha? Cristo acha, e aí vem a terceira coisa que eu queria falar hoje, um homem, quando tem um encontro com Deus, ele aprende que importa sofrer pelo Evangelho de Cristo. Verso 16 fala sobre isso. Importa sofrer pelo Evangelho de Cristo, porque o preço que foi pago na cruz pela minha vida e pela tua vida foi muito alto. Um homem sem Deus, ele tem várias reações, ele ameaça, ele tem ódio, ele tem raiva, ele nutre coisas que fazem mal para ele mesmo. Um homem com Deus, ele entende que ele vai sofrer pelo Evangelho,
ele vai ser humilhado pelo Evangelho, vai escutar muita coisa que ele não queria pelo Evangelho de Cristo, e ele vai continuar orando para que um dia ele veja a glória de Deus na vida daquela pessoa, que ele veja a transformação de Deus naquela pessoa, porque a transformação é Deus. Quem faz a transformação é Deus. Saulo, ele teve um encontro com o Senhor. E aqui diz que tinha várias pessoas, a comitiva era grande. Os homens ouviam a voz, mas não viam, ouviam um clarão. E Paulo, ele ouviu a voz e obedeceu, aguardou. Ananias ora por ele. Verso 17 diz assim: Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhes caíram dos olhos como uma escama e se tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amados, o meu papel e o teu papel é fazer o que Ananias fez. Ser obediente. Obedecer. Não quer dizer que é fácil. Sentimos medos. Quando Deus mandar você orar por alguém, te acordar na madrugada, ore. Quando Deus mandar você caminhar com alguém, caminhe. Seja um discipulador. Seja um evangelista. Seja um propagador do Evangelho de Cristo. Você vai encontrar muito Saulo na vida. Muitos que vão ser transformados pelo Evangelho de Cristo, e muitas pessoas vão falar assim: eu não acredito que esse homem ou essa mulher está na igreja. E começa a lembrar, e o Evangelho vai ser difundido. Nesse tempo ao qual nós estamos refletindo sobre A ou B, perseguição, sobre isso que está acontecendo na vida de várias famílias, entenda uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Deus é soberano. Quando todo mundo pensou a igreja perseguida, a igreja estava sendo, dividida, saindo todo mundo. Tanto é que os crentes eram chamados do caminho, porque eles andavam. O maior perseguidor dos crentes da época, ele é transformado e se torna o maior pregador. Do 20 em diante você vai ver isso. Se você ler na tua casa, capítulo 9, do 20 em diante, você vai ver que ele se torna um dos maiores pregadores e prega nas sinagogas. O perseguidor se tornou perseguido. E depois você vai ver que ele tem que fugir, sair dentro de um cesto, e ele se tornou perseguido. Por isso que o Senhor fala no verso 16: mostrarei quanto lhe é importante sofrer pelo meu nome. Pare de achar que tudo na tua vida vai ser flores. Pare de achar que a igreja é para você o lugar de você buscar bênção. Para de achar que a igreja é o lugar de você dobrar o joelho e ficar pedindo ao Senhor. Vá para a igreja e seja grata ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua e na sua vida e na vida da sua família. Agradeça ao Senhor por todos os bens que Ele já fez, está fazendo na sua vida. Seja grato ao Senhor, não pelo que Ele te dá, mas pelo que Ele já te deu, a salvação através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ninguém está aqui dizendo que Deus não tem o poder para te abençoar, mas o nosso papel é ir para a igreja e adorar o Deus vivo, o Deus ao qual disse para mim e para você que um dia nós estaríamos no céu com Ele. A nossa palavra tinha que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque a nossa vontade é estar no céu, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é com o Senhor. Sabe?
Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas o que nos dá paz é a tranquilidade de saber que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é soberano e Ele não perdeu o controle da nossa vida, não perdeu o controle da vida dos nossos filhos, não perdeu o controle da igreja dele, porque a igreja é dele. E tudo o que tem acontecido na nossa vida, seja na vida material, física, espiritual, o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de paz. E que quando nós pudermos nos encontrar, que seja um dia alegre, de louvor e glória no nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.